Olá, minha irmã, meu irmão, minha estudante, meu estudante do ISB, do curso de Teologia das Religiões. Peçamos à Virgem Maria, ao anjo da guarda, a São José, nosso querido São Boaventura, que nos inspire, interceda por nós ao Espírito Santo, para o bem proveito desta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos continuar estudando o documento Comunhão e Serviço, a pessoa humana criada à imagem de Deus, pela Comissão Teológica Internacional, ok? E vamos tratar do tema ali, corpo e alma, tá bom? Hoje o tema é corpo e alma, a imagem de Deus, pessoa em comunhão, é o subtítulo, é o título do capítulo 2, e o tema de hoje é corpo e alma, tá bom? Deixa eu anotar aqui, para nós não nos perdermos. Então, eu vou fazer aquele rascunhozão onde eu cito muitas coisas do documento e explico, para que fique muito mais fácil para você aprender. Tá bom? Vem comigo, por favor, me perdoe os meus erros. Aqui e vamos lá, meus erros técnicos. Diz assim, introdução ao tema, tá? A comunhão e o serviço são os dois grandes filões com que se tece o trama da doutrina da Imago Dei. Lembra, o homem é o cuidador, o jardineiro. E isso significa muito. O primeiro filão que vamos examinar neste capítulo pode ser recapitulado assim. O Deus unitrino revelou o seu projeto de partilha da comunhão da vida trinitária com pessoas criadas à sua imagem. E aí o documento diz, ou melhor, é por esta comunhão trinitária que as pessoas humanas são criadas à imagem de Deus. É precisamente sobre esta radical semelhança com o Deus unitrino que se fundamenta a possibilidade de uma comunhão dos seres criados com as pessoas incriadas da Santíssima Trindade. Um vocabulário teológico católico, né? Criado e incriado, relação com a Trindade. E no número B, que é a continuação do 25, que eu coloco os 3 pontinhos, diz, criados à imagem de Deus, os seres humanos são por natureza corpóreos e espirituais, homens e mulheres feitos uns para os outros, pessoas orientadas para a comunhão com Deus e recíproca, feridos pelo pecado e carentes de salvação, e destinados a serem conforme Cristo, imagem perfeita do Pai no poder do Espírito. Olha só, nessa nossa meditação teológica, o documento nos faz aprofundar isso, né? A relação com a Trindade, mas com muito cuidado, sem esquecer que Deus não criou o homem, criou homem e mulher. E aí está a reciprocidade. Próximo capítulo, próxima aula será sobre o tema homem e mulher, mas aqui preparamos-nos para dizer que isso é bem tratado. Então temos o elemento de antropologia que se complementam, homem e mulher. Primeiro, sobretudo a relação com Deus unitrino, depois relação homem e mulher em Cristo. Eu, da minha área, faltaria um aspecto mariológico já de entrada aqui, colocando Maria, a nova Eva. Vamos lá? Vem comigo. Então, aqui diz, corpo e alma, ponto A, eu cito 26. Os seres humanos criados à imagem de Deus são pessoas chamadas a gozar da comunhão e a desempenhar um serviço em universo físico, no mundo. Comunhão e serviço. Aqui já está muito bem elencado. E aqui diz assim o item B. As atividades derivadas da comunhão interpessoal e do serviço responsável
A palavra responsável é muito importante, vocês grifem aí. Dizem respeito às capacidades espirituais, intelectuais e afetivas das pessoas humanas, mas não excluem o corpo. Aqui entra o novo elemento. Os seres humanos são seres físicos que dividem o mundo com outros seres vivos. Implícita na teologia católica da Imago Dei está a verdade profunda que o mundo material cria as condições para o engajamento das pessoas humanas, uma em relação às outras. Aqui me cabe um comentário. O mundo, o universo físico, é o lugar onde a Trindade pensou para o homem e a mulher. E lá que se nutre o sentido profundo de que a imagem de Deus, eles estão numa relação recíproca de engajamento e de ajuda mútua ou solidária. Ponto. Pensem nisso. Começa o 27. Esta verdade nem sempre recebeu a atenção que merece. A teologia atual está procurando superar as influências das antropologias dualistas, que põem o Imago Dei, a imagem de Deus, exclusivamente em relação com o aspecto espiritual da natureza humana, a alma. Em parte, sobre a influência da antropologia dualista, primeiro platônica e mais tarde cartesiana, penso, logo existe, Platão, o mundo das ideias, a transmigração das almas. E na própria teologia cristã, houve a tendência a identificar a Imago Dei nos seres humanos com aquela que é a característica mais específica da natureza humana, isto é, a mente ou espírito. Pois bem, queridos, será que é assim? Nota D. Uma importante aporte para a superação desta tendência foi dada pela redescoberta tanto de elementos da antropologia bíblica como alguns aspectos da síntese tomista. Então, aqui é o problema. Por quê? Por questões de influência platônica, de influência racionalista, de valorização da mente, até dentro da tradição cristã católica, leva a um certo desprezo ao corpo. E como se resolve isso? Uma boa antropologia bíblica e uma síntese tomista, que vamos ver agora. Venham comigo. Peguem aí a nota E. Se alguma não, desculpa, tem 2 Ds, não. Então, o que eu li, uma importante superação é E. Tá bom? Que eu estou numerando aqui, não no automático. F. Vamos ler o E. Aí eu vou corrigindo com vocês. Então, vamos ver agora na F, número 8 do documento, 28, perdão, fala dessa superação. Como se vai? Primeiro diz que a corporeidade, o corpo, seja essencial para a identidade da pessoa, é um conceito fundamental, embora não explicitamente tematizado, tratado, sistematizado. Aí vocês veem também como é novo esse tratado de antropologia. No testemunho da revelação cristã, a antropologia bíblica exclui, pode anotar aí, o dualismo mente e corpo. Por que exclui? Vamos ver agora. Nota G. Vem comigo, nota G. O ser humano é considerado na sua integridade. Que seriam essas integridades, queridos e queridas? Entre os termos hebraicos fundamentais usados no Antigo Testamento para designar o ser humano, nefesh significa a vida de uma pessoa concreta que está viva, mas o ser humano não tem um nefesh. Ele é um nefesh.
Já o termo basar se refere à carne dos animais. Mas, quando se fala dos seres humanos, por exemplo, Levítico 4:11, se fala do corpo no seu conjunto. Neste sentido, o homem não tem um corpo, ele é o seu corpo. Olha só, vamos ler de novo. Todo mundo com G. O ser humano é considerado aí na sua integridade. Vamos lá. Entre os termos hebraicos fundamentais usados no AT para designar o ser humano, nefesh significa... que significa nefesh? A vida de uma pessoa concreta que está viva. Mas o ser humano não tem um nefesh. Ele é um nefesh, ele não está vivo. Ele tem vida, ele é a vida. Ok? Vamos entrar na mentalidade do texto hebraico. Já o termo basar, que se refere à carne dos animais e dos humanos, às vezes fala ao corpo no seu conjunto. Também neste caso, o homem em particular não tem um corpo, ele é o seu corpo. Ele é vivo. Ele não está vivo, ele tem vida, é próprio dele. Isso em relação ao seu corpo, basar e nefesh, a sua alma. Pois bem, nós estamos aqui na nota, já fizemos então a nota F, certo? G, nós vimos a antropologia bíblica do Antigo Testamento. Agora, na nota H, de homem, de Helena, diz assim: o termo neotestamentário sarkis, carne, pode denotar a corporeidade material do ser humano, mas também a pessoa no seu conjunto. Romanos 8:6. Outro texto grego, o soma, se refere ao ser humano inteiro, dando a ênfase à sua manifestação exterior. O corpo, e aqui é a visibilidade do ser. Não há uma separação. Também aqui, o homem não possui um corpo, mas ele é o seu corpo. Por favor, está grifado em vermelho aqui. Espero que vocês vejam. A antropologia bíblica pressupõe claramente a unidade do ser humano. Unidade, queridos, é diferente, é tudo unidade do ser humano e compreende que a corporeidade é essencial para a identidade pessoal. Vocês estão vendo aqui a importância deste documento que eu relutei em usar no primeiro momento, que eu pensei, por questões que estamos longe, somente o texto do querido Ladária, mas aqui o documento abre o leque, vai ampliando e a gente vai lendo. E depois, se vocês quiserem ler o documento, eu cito muito mais, também você pode ler, tá bom? Vem comigo agora. Nós já temos dados bíblicos do Novo e do Antigo Testamento. Agora, queria que vocês viessem agora na nota F, G, H, agora a nota I. Nota I. Nos dogmas centrais da fé cristã, se subentende que o corpo é parte intrínseca da pessoa humana e participa, portanto, em sua criação à imagem de Deus. Já como nós vimos, a doutrina cristã da criação exclui completamente o dualismo metafísico ao cosmos, visto ensinar que no universo tudo, espiritual e material, foi criado por Deus e promana, portanto, do bem perfeito. No contexto doutrinal da encarnação, também o corpo é visto como parte intrínseca da pessoa.
Aqui mais um elemento para a nossa meditação. Então, aqui o documento conclui que já pelo aporte recebido do Novo Testamento, resumindo Nefesh, Dabar, Sarx, Soma, a gente vê que quando se fala do homem, o corpo não é algo à parte, é a parte visível da pessoa na sua totalidade. E tem elementos aqui para podermos comprovar. Então, a criação de Deus, dos seres físicos, da matéria e dos anjos, faz parte da sua bondade, na sua unidade. E no homem, essa inteireza. Ao homem, uma parte visível corpórea e uma parte invisível espiritual, faculdades que nós concebemos pela própria abstração metafísica da realidade. Tá bom? Como nós estamos vendo aqui em São Tomás. Depois, a nota J de José diz assim. Então, nós já lemos aqui, né? Que exclui completamente um dualismo metafísico. E agora a nota JL, perdão. Nota L, que eu fiz errado aqui. Continuação do número 29, diz: a obra redentora de Cristo se realiza na Igreja, seu corpo místico, e se torna visível e tangível mediante os sacramentos. Os efeitos do sacramento, embora sejam eles mesmos principalmente espirituais, se efetivam através de sinais materiais, que só podem ser recebidos no ou com o corpo. Olha só, por exemplo, a Eucaristia. Nota K. Isto demonstra que não somente a mente do homem é redimida, mas também o seu corpo. O corpo daquele que recebe os sacramentos da iniciação cristã, né, o batismo, o crisma, a Eucaristia, e dela vive. Pela graça, recebendo os sacramentos, por exemplo, da reconciliação, o corpo se torna templo do Espírito Santo. Certo? Então nós temos aqui LK, M, nota M. Enfim, que o corpo seja parte essencial da pessoa humana está implícito na doutrina da ressurreição do corpo na fim dos tempos, que permite compreender como o ser humano existe na eternidade como pessoa física e espiritual completa. Creio na ressurreição da carne, não creio só na ressurreição do espírito ou da alma. Número 30, nota N. Para manter a unidade do corpo e da alma ensinada na revelação, o magistério adota a definição da alma humana como formas substanciais. Qual é a forma substancial? A alma é a forma substancial do quê? Do corpo. Aqui, o magistério se baseou sobre a antropologia de Tomás de Aquino, que, inspirando-se na filosofia de Aristóteles, vê o corpo e a alma como os princípios materiais e espirituais de um ser humano individual. Aqui, adiantando, poderíamos dizer, pessoa. Nota O. Vamos lá. Que interessante a corroboração do documento, citando a partir do elemento de Tomás de Aquino. Então, o documento falava que nós poderíamos explicar isso através da análise da antropologia bíblica e de São Tomás. Tomismo, mais propriamente dito. Podemos observar como tal oposição não é incompatível com as mais recentes descobertas científicas. Ele dá um exemplo.
A física moderna demonstrou que a matéria, nas suas partículas elementares, é puramente potencial e não tem nenhuma tendência para a organização. Mas o nível de organização do universo, olha, o nível de organização do universo, diferente das partículas, onde se encontram formas altamente organizadas de seres vivos e não vivos, subentende a presença de uma certa forma de informação que gera uma organização. Um raciocínio deste gênero leva a pensar em uma parcial analogia entre o conceito aristotélico de forma substancial e o moderno conceito de informação. É apenas uma aproximação, mas a física moderna pode nos fazer entender melhor a alma humana como forma substancial do corpo. Portanto, e ele dá um exemplo. Por exemplo, o DNA dos cromossomos contém as informações necessárias para que a matéria possa se organizar, segundo o esquema típico de uma data, espécie ou ser particular. De modo análogo, olha só, aqui nós estamos, espera aí, nós estamos no P, desculpe, nota P, antes da conclusão. O que é a conclusão? Estas pistas, desculpa, portanto, né, vou ler de novo. O exemplo, o DNA dos cromossomos, vai comigo, P, contém as informações necessárias para que a matéria possa se organizar segundo o esquema típico de uma data ou ser espécie ou ser particular. De modo análogo, a forma substancial fornece à matéria-prima as informações de que esta necessita para se organizar de um modo particular. Convém tomar esta analogia com a devida cautela, dado não ser possível um confronto direto entre conceitos espirituais e metafísicos e dados materiais e biológicos. Mas fica aqui a deixa. E na conclusão? Antes de concluir, eu queria bater um papo com vocês. Vocês imaginem os problemas que nós temos. Vou dar 2 exemplos. De falar a relação entre o homem e o mundo, o seu habitat, em relação às questões ecológicas. Há uma visão, claro, consumista, sempre o amor ao dinheiro estraga um pouco tudo, mas de ver que a gente pode se usufruir, podemos usufruir de tudo, sem equilíbrio. E aí você vai ver que muitos têm uma visão de que essa matéria não conta muito e por conseguinte, muito pouco o cosmo-mundo. Mas, por exemplo, veja como nós temos uma visão, por exemplo, de saúde. Eu, uma vez conversando com uma pessoa, especialista em saúde, me dizia que os conceitos de saúde do SUS e também da Organização Mundial de Saúde dizia: ter saúde não é o estar doente. Ter saúde é ter qualidade de vida, que significa mobilidade, capacidade de trabalhar, de viver, vamos dizer assim. Agora nós temos uma forma de compreender curar o corpo ou curar a alma. Não existe isso. Se cura a pessoa, toda a pessoa é diabética, como é o meu caso. Agora entender, por exemplo, como vem a cura, toda a compreensão de alopatia, por exemplo, de homeopatia e de outras técnicas, né? Que podemos não imaginar. Por exemplo, para mim, a acupuntura faz muito bem, às vezes, não sempre, mas em alguns pontos do meu problema reumático. Tudo isso nasce de uma necessidade de compreender um pouco aquilo que nós falávamos, né?
que é necessário recuperar, talvez a partir dessa visão bíblica judaica de compreensão, e que não vê, veja no primeiro tema do documento, o homem, a imagem de Deus, não é porque o rei é rei, ele é a imagem do Deus, o faraó, por exemplo. Ele é a imagem de Deus. Por quê? Hoje nós temos, porque ele é corpo e alma. Não se misturam conceitos, mas não se separam. Porque senão eu vejo um homem na sua inteireza. São pontos que nós precisamos aperfeiçoar na nossa análise para compreender o homem na sua totalidade. A acupuntura irá um cientista, um médico de uma visão um pouco só ocidental, mas que uma agulha vai fazer bem? É placebo? É psicológico? Até o nosso conceito de psicológico, né? O que é psicológico? Que só existe na cabeça? Não. Que só existe na nossa cabeça e não existe na realidade é mentira. Mentira vem de mente. Mas o homem triste é o homem que o corpo sofre? Sim, porque é uma unidade intrínseca, não se pode separar. Como tratar isso é outro caminho, mas o documento nos ajuda muito. Será a antropologia nossa, uma antropologia que vê, e eu pensava também, né, essa famosa, Deus me livre, teologia da prosperidade, que vê o homem como alguns privilegiados de Deus, que são abençoados e ricos. Pensava no pobre Jó, mas a compreensão nós vamos ver depois do homem em sociedade. Essa realidade está para o documento para falar do ser humano, homem e mulher que serve. Como compreender a religião enquanto comunhão de pessoas e bens, a partir dessa realidade antropológica. Só para dar uma luz e vamos ler a conclusão, que espero que vocês acompanhem comigo. E o documento, com muita humildade, diz: estas pistas bíblicas, doutrinárias e filosóficas convergem para a afirmação segundo a qual a corporeidade do ser humano participa da imago Dei, quer dizer, da imagem e semelhança de Deus, que nós já estudamos. Se a alma criada à imagem de Deus forma a matéria para formas substanciadas, lembra? Acabamos de estudar. B da conclusão. Se a alma criada à imagem de Deus forma a matéria para constituir o corpo humano, então a pessoa humana em seu conjunto é portadora da imagem divina em uma dimensão tanto espiritual como corporal. Tá certo? Então aqui está o estudo nosso aqui. E vamos, nota C da conclusão. E aí a gente começa da onde terminou desde o começo do curso. Esta conclusão recebe uma ulterior corroboração quando se levam plenamente em conta as implicações cristológicas da imagem de Deus. E cita Gaudium et Spes 22, e eu não vou ler, vou. Na realidade, somente no mistério do Verbo encarnado, encontra a verdadeira luz o mistério do ser humano, revela plenamente ao homem e lhe dá a conhecer a sua altíssima vocação. Primeiro, Cristo, primeira parte da Cristologia, Deus e homem verdadeiro. Unido espiritual e fisicamente ao Verbo encarnado e glorificado, sobretudo no sacramento da Eucaristia, o ser humano chega ao seu destino. Eucaristia, como dizia, o homem chega ao seu destino, a ressurreição de seu próprio corpo. Vou ler. A ressurreição do seu próprio corpo e a glória eterna, da qual participa como pessoa completa, corpo e alma, na comunhão trinitária compartilhada por todos os bem-aventurados, na companhia do céu. Olha só, comunhão dos santos. E aí, meus queridos, hoje, nessa aula de 30 minutos, nós podemos ver o tema do corpo e alma ligado
a Cristologia, a Trindade, há uma iniciação ao tema da mulher, homem e mulher, aos sacramentos e às verdades últimas da fé, a escatologia. Mas vejam que, como na prática, na pastoral, na vida, nós temos que recuperar o valor da corporeidade, porque são uma realidade unida, inseparável, corpo e alma. Gostaria então de agradecer, desculpa por qualquer coisa, e eu fiz o meu máximo e vou continuar com muita alegria, porque é uma alegria servir a vocês, é uma alegria dar aula para a glória de Deus, para que a gente possa crescer na fé e no serviço ao próximo. Então, paz e bem, muito obrigado, tá bom? Paz e bem. Estou aqui se precisar.